Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar falando sobre o problema de ajustes de curvas e nessa aula a gente vai falar sobre os métodos de regressão não linear. Vamos começar então revendo um modelo de crescimento exponencial que a gente já tinha visto aí em umas aulas passadas. E vamos aqui nesse exemplo, vamos pegar aqui a série histórica da população do Brasil, desde aqui de 1872. E aí a gente tem aqui os dados coletados pelo IBGE nas últimas décadas. Então, uma boa aproximação para esse tipo de crescimento aqui é o crescimento exponencial, certo? A gente já tinha visto, então, que o crescimento exponencial, ele tem, então, lembrando que ele tem essa cara aqui de y igual a 1 alfa e elevado a 1 beta vezes o x. Então, ela se ajusta a muitos tipos de crescimentos populacionais. E a gente vai ver, então, inicialmente, como que esse nosso modelo se ajusta a esse tipo de curvas. Então, a gente vai ver que eu vou fazer o gráfico de dispersão. Depois a gente vai plotar aqui na escala logarítmica para a população. E no tempo a gente mantém a escala linear. Vamos fazer o ajuste para a curva exponencial. E aí, com base nesse ajuste, vamos fazer uma estimativa de qual que é a população que o modelo ele estaria prevendo para o ano de 2020 e vamos comparar com o valor aí que foi realmente medido. Então aqui eu tenho a série histórica, coloquei aqui um dicionário usando a estrutura de dados aqui do Python. Depois eu transformei esse dicionário aqui num data frame do Pandas. Então eu tenho aqui usando aqui a biblioteca Pandas. E com isso a gente consegue facilmente extrair as informações aqui, separar as informações do ano e da população. Então esse aqui é um jeito aí de você trabalhar. A gente poderia estar trabalhando diretamente com apenas vetores do NumPy. Aqui acho que é mais ilustrativo usar o Pandas, ele fica mais claro aí as informações. Então, se eu colocar aqui o gráfico de dispersão usando o comando scatter, a gente consegue ver cada um dos pontos. Observa então que a gente tem um crescimento que ele parece aqui obedecer bem aqui um comportamento exponencial. Se eu plotar agora usando aqui o eixo semilog, eu usar aqui no eixo y usar a escala logarítmica e no eixo x eu continuo aqui com a escala linear. Você observa então que parece aqui ter um comportamento bem próximo aqui de uma linha, o que aí nos dá aí uma dica que talvez um ajuste usando a curva exponencial ela vai me dar aqui um bom resultado. Certo? Então usei aqui o comando linRegress da biblioteca SciPy. Achei aqui então a inclinação, um ponto de interceptação. Esse valor aqui do θ0 a gente tem que elevar aí e elevado a θ0 para achar de novo o valor de alfa. E o valor de beta é o próprio valor de θ1. Certo? Então a gente faz aí a transformação de volta, né? O modelo que a gente tinha linearizado. Então a gente retorna ali para a nossa equação exponencial. Então a nossa equação exponencial vai ser alfa e elevado a beta vezes x. Então, só mandei aqui imprimir, que eu tenho o resultado aqui da minha impressão, ó. Deu 6,183 elevado a menos 12 e elevado a 0,0224 vezes x. Tá certo? Se eu pego o x agora e substituo aqui por 2020, você vai ter aqui que a estimativa vai ser de
267 milhões de habitantes, certo? A gente observa então aqui que essa estimativa ela fica um pouco fora, tá vendo, do valor real. E o que acontece aqui nesse caso é, se a gente olhar aqui um pouco mais atentamente o nosso gráfico, a gente vai começar a observar o seguinte: a população aqui do Brasil, ela está crescendo, ela cresceu de forma exponencial até mais ou menos aqui a década de 80. E nesse ponto aqui, a partir desse ponto, você observa que ela começa a mudar a direção aqui, a inflexão. Então ela começa a deixar de ter esse comportamento exponencial e ela está começando a estabilizar. Ela diminui a velocidade de crescimento. Então ela começou a perder, a partir da década de 80, ela começou a perder essa característica de crescimento exponencial. Então, se a gente olhar aqui também no gráfico de semilog, a gente vê esse comportamento, ó, ele vem aqui ajustando aqui com uma reta, mas aqui parece que a partir da década de 80, parece que essa reta aqui ela mudou aqui a inclinação dela. Ela vinha com uma inclinação, de repente ela mudou aqui, certo? Isso também é um comportamento típico das populações. Então, você tem um início de uma exponencial e depois ela começa a saturar, certo? Esse tipo de modelo, ele é conhecido como crescimento logístico, tá certo? E uma das fórmulas, né, um dos modelos de crescimento logístico que modela esses tipos de populações, ele tem esse formato aqui, ó. Então, você tem lá a população no instante t é igual à população inicial vezes o k, e aí o k é chamado capacidade de suporte, dividido por k menos n0 e elevado a menos rt mais n0. Então isso aqui é um modelo aí que também consegue simular bem essas populações que têm limitações aí devido à natureza, devido ao ambiente, né? Ela acaba limitando o crescimento, certo? Então, o que acontece? Você tem então basicamente os recursos eles são limitados, né? E aí eles acabam saturando. Se a gente olhar essa curva aqui, se eu plotar a equação dessa curva, a gente vai ter esse comportamento, ó. Então você tem aqui um crescimento, inicialmente você tem aqui um crescimento exponencial. Então até mais ou menos aqui você tem aqui até aqui você tem aqui um crescimento exponencial. E aqui você tem uma saturação. O ponto que ela satura, eu falei, essa variável K é conhecido como capacidade de suporte. Ela diz aqui basicamente quanto que o meio ambiente, quanto que o ambiente ele consegue suportar aqui essa população. Então, ela vem aqui e estabiliza no valor de K. E você tem aqui a população N0, que é o ponto de partida. E aqui o parâmetro R, ele vai me dar aqui o quanto que você tem essa curvatura aqui, o formato dessa curvatura, o quanto que ela é acentuada. Então você tem aqui o valor parâmetro R, você tem aqui um parâmetro K e um outro que é o N0. Vou voltar aqui então para a nossa equação. Então aqui a gente tem aqui o valor de K, N0 e R, certo? Esses três os parâmetros que definem aqui o comportamento ali da curva. Obviamente o que acontece? Eu não consigo linearizar esse modelo, tá certo?
Porque aqui eu tenho 3 parâmetros que eu preciso descobrir. E aí, se a gente lembrar do nosso modelo tradicional, a gente só tem 2 parâmetros, certo? Então não tem como eu pegar aqui uma equação que tem 3 incógnitas e transformar ela em duas e achar esses 3 valores, tá certo? Então isso aqui é um típico de um modelo que você não consegue linearizar ele, transformar ele aqui para esse formato, certo? Só para vocês terem uma noção, essa é a solução aqui dessa equação. Ela vem da solução aqui dessa equação diferencial, tá? E essa equação diferencial aqui, ela é muito parecida com a solução da equação exponencial que, que você tem um comportamento exponencial. Então, para quem lembra aí da parte de equações diferenciais, esse aqui é a equação diferencial típica de uma exponencial, cuja solução é uma exponencial, né? Que eu tenho aqui o meu fator, o r. Então, você tem que a derivada de n é proporcional a n, certo? E aí a solução para essa equação diferencial vai ser uma exponencial. Aqui observa que a gente tem aqui uma coisa bem parecida, mas eu tenho aqui um fator de saturação. Tá vendo? Eu tenho um R aqui, eu tenho um N, mas aqui no meio a gente tem aqui um fator de saturação. E aqui a gente vale a gente estudar dois casos. Olha só, quando N é igual a zero, aqui isso aqui vai dar K dividido por K, então isso aqui vai dar 1, tá certo? Então a gente volta, quando N é igual a zero, ele volta ali para essa equação diferencial, cuja resposta é uma exponencial. Então, por isso que eu falei, para n pequeno, quando n é pequeno, o próximo ali do n zero, o comportamento dessa curva é uma exponencial. E quando n se aproxima de k, o que acontece quando n ele vai próximo do valor k? Você vai ter que k menos k vai ser zero. Zero que multiplica isso aqui vai dar, ele vai levar todo esse termo aqui para zero. E aí você vai ter aqui que dn dt é igual a zero. Dn dt é igual a zero. O que significa dn dt igual a zero? Significa que a taxa de crescimento é zero. Então, taxa de crescimento é zero, significa que você saturou. Você está lá constante. Quando que isso acontece? Quando n é igual a k. Tá certo? Então, essa interpretação aqui da equação, a interpretação usando aqui a equação diferencial é mais fácil da gente interpretar ali a equação. A resposta aqui temporal, n de t, já é um pouquinho mais difícil, né? Mas analisando aqui a equação diferencial, a gente consegue ver por que ela tem esse comportamento, certo? Então, o que parece aqui no nosso caso ali da população brasileira, parece que a gente, na verdade, a gente está mais ou menos nesse ponto aqui, ó. A gente está começando a ter essa inflexão e está começando então a entrar nessa fase de saturação, tá certo? Então, para a gente fazer então esse ajuste, a gente não vai conseguir usar mais o método de regressão linear. A gente tem duas funções, tem a função curve fit, tem a função minimize, tem também a função de mínimos quadrados, least square. Todas elas trabalham aí com otimização, tá? Elas internamente elas vão fazer a otimização que a gente tinha visto aí em algumas aulas passadas. E elas vão então pegar o nosso modelo não linear e vão tentar otimizar ele, minimizando o resíduo.
minimizando aí a somatória dos resíduos. Para isso, a gente vai precisar passar um ponto inicial. Então, a gente sempre, esses modelos de otimização, eles precisam de um ponto de partida, né? Aqui a gente tem o nosso ponto de partida. Então, aqui eu vou colocar aqui a nossa capacidade, o K. Lembra que o K é esse valor aqui, que é chamado aqui de capacidade de suporte. Então, a gente pode colocar ali um valor mais ou menos de 350 milhões, que é mais ou menos aí, se a gente pegar a nossa população atual, 212, né? Pode pensar aí que a gente vai estabilizar aí perto aí de uns 350, 400. Então, aqui é um chute bom. O R também, aqui é um valor que eu testei, que é um valor aí razoável, inicial. E N0 de 8 milhões. E aí, como a gente começou já a gente já começou em 1870, a nossa série histórica, então a gente já tinha ali uma população inicial, né? Então esse aqui é o nosso N0. E aí eu então usar o método de regressão não linear. Eu vou fazer usando o Curve Fit, usando o Minimize. E aí a gente vai então fazer o mesmo estudo, vendo aqui como é que elas vão se comportar. Então, a gente define aqui, ó. Eu defino o meu x0, né? Então, a gente aqui define o valor de x0. Eu tenho aqui a população inicial. Então, esse aqui é o N0. Eu tenho aqui a capacidade de suporte K. Eu tenho aqui o parâmetro R. Então, isso aqui são as minhas três variáveis que eu quero otimizar, que eu quero descobrir os meus três parâmetros do meu modelo. Então, são exatamente esses parâmetros que estão aqui, ó. N0, K e R. Eu defino aqui a função. Observe que aqui é a mesma equação do crescimento logístico, ó, N0 vezes K dividido por. Então, se a gente voltar ali para o nosso exemplo, é a equação do crescimento logístico, N0 vezes K dividido por K menos N0. Isso aqui tudo vezes E elevado a menos RT mais N0. Então, essa é o valor aqui que eu vou retornar, tá vendo? Lembrando que aqui como eu estou usando o Python, e o T ele pode ser tanto um valor um valor escalar quanto um vetor, certo? Aqui essa multiplicação em especial, eu posso multiplicar aqui um vetor e ele vai retornar aqui um vetor como resposta, tá? Então, a gente vai passar aqui, na verdade, um vetor. Eu passo aqui um vetor e ele vai me retornar aqui um vetor como resposta. Ele faz o cálculo ali em cima dele todo. Não preciso me preocupar ali com fazer escalar por escalar. Então aqui eu chamo a função curveFit, passo a função do crescimento logístico, que é aquela que eu quero achar os parâmetros, passo o meu vetor x, ó, e o meu vetor y. Aqui para o método ele convergir de forma melhor, eu estou trazendo todo mundo aí para próximo de um x0, né? X inicial igual a 0, tá? Então, eu trago aqui tudo para faço a subtração aqui de 1870. Passo o vetor y, que é a minha população, e passo aqui a minha estimativa inicial. Certo? E aí eu tenho aqui então a minha resposta para essa otimização. Então aqui o que ele vai achar aqui, ó, ele vai então achar que o valor aqui que eu tinha passado aqui de N0, ele vai passar aqui um valor diferente para N0, tá vendo? Esse aqui era o valor de K, esse é o valor de K
Aqui ele acha, ó, ele otimizou. Aqui é o valor de R que eu tinha. E esse é o valor do R depois da otimização. Então, eu tinha ali a minha estimativa inicial. Depois que eu faço a otimização, ele vai me retornar aqui os valores ótimos. Eu também posso usar a função minimize, tá certo? Então, aqui eu usando a função curveFit, também tem a função minimize. Aí a função que a gente vai minimizar, aqui eu já tenho que explicitamente fazer o cálculo do resíduo, tá? Então, é aqui a mesma função, só que agora eu vou calcular aqui a soma do quadrado dos resíduos, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, eu pego a mesma equação, só que agora eu vou subtrair das minhas observações, os valores que foram observados. Isso aqui vai ser o meu resíduo. Elevo o resíduo ao quadrado e faço a somatória, certo? Então, aqui eu vou minimizar, essa é a função que eu quero minimizar, tá certo? É a soma quadrado dos resíduos. Então, aqui eu passo a função minimize, passo aqui a minha função que eu quero otimizar. O x0 também passa da mesma forma, aqui é o mesmo valor de x0, tá? E aqui os argumentos de x e de y, certo? Então aqui é o vetor t e o vetor n, tá certo? Então esses dois argumentos que eu passo ali para minha função. Os valores vão ser aqui ligeiramente diferentes, só. Observa que os valores são um pouquinho diferentes. Mas agora, se eu plotar ali os dois gráficos, então aqui eu estou só plotando os gráficos, ó, pego o y inicial, que seria a curva usando aquela estimativa inicial. Então aqui eu pego a minha estimativa inicial x0 e aplico ali a minha equação para o x0 inicial. Eu tenho essa y curve fit, que é usando aqui a resposta que o curve fit que a função, né, curve fit retornou. Então aqui eu passo aqui os parâmetros para ela e aqui que a função minimize retornou, tá vendo? Ela retornou aqui na variável r. Aí eu passei aqui os parâmetros para o crescimento logístico. Então aqui eu só peguei aqui as três curvas e plotei elas, tá vendo? Aqui a estimativa inicial eu vou plotar com tracejado. O resultado da curva fit eu vou colocar aqui um X de cor magenta e a outra é só uma linha azul. Então aqui a gente tem a nossa resposta. Ó. Se vocês observarem aqui o X, olha, esse X aqui do curve fit, ele praticamente bate ali com a cor azul, tá vendo? Ele praticamente bate ali com a curva azul. E a estimativa inicial ela era bem fora, tá vendo? Era só realmente valores ali que não precisava estar próximo ali, ó. Era só mesmo para a gente ter um ponto ali, uma curva que tivesse a cara da curva que a gente queria otimizar. Então observa que aqui então o ajuste, ó, ele é bem mais apertado, tá vendo? Bem mais justo, ó, bem mais certinho, né? E se eu agora colocar ali, ó, se eu jogar agora o valor aqui de 2020 para o meu modelo de crescimento logístico, a gente vê que isso aqui vai ficar muito mais próximo do que o valor da exponencial, tá vendo? A exponencial dava 267 milhões. O crescimento logístico ele deu aqui 218, né? E a medida aqui foi 212. Nossa população aí
medida. Então você vê que esse modelo, então, provavelmente é o modelo que vai ser válido a partir de agora. Se a gente for tentar aí fazer uma predição, a gente vai ter que seguir aí o modelo logístico. Ok? Então, essa aqui é uma ideia então, de como que a gente utiliza ali as funções do CurveFit ou do CurveFit ou do Minimize para você poder fazer uma regressão não linear. Tá certo? Você tem que então definir ali função, ou você define a função e usa o comando CurveFit, ou então você define o resíduo, o parâmetro, né, que vai ser minimizado aqui. E aí você usa a função minimize. Okay? Lembrando só que essas funções todas, da mesma forma que os métodos aí de otimização, elas são muito sensíveis ao parâmetro inicial. Então, a estimativa inicial, se ela não for uma estimativa bem feita, ela pode fazer com que o método não convirja, certo? Então, diferente aí da regressão linear, a regressão linear ela sempre retorna um valor que é bem próximo, né? Que geralmente, se, se a distribuição de pontos ela obedecer uma curva, obedecer uma reta, você vai ter ali um bom ajuste. No caso dessas da função curve-fit, né, das regressões aí não lineares, elas são muito sensíveis ao x0 que você passa para elas. Então, se esse x0 não for bem ajustado, muito provável que a função aí não consiga convergir para um valor bom. Certo? Então, a gente tem esses problemas de otimização. Obrigado aí.